Olá, eu sou o professor Tarcísio e na aula de hoje vamos falar sobre as nomenclaturas básicas de custos. Então, no nosso assunto contabilidade e custos, vamos trabalhar com as nomenclaturas básicas. Bom, tipos de gastos. As empresas, para elas, principalmente as indústrias, que o nosso foco aqui são as indústrias, para elas operarem, elas precisam incorrer em certos gastos. E quais são estes tipos de gastos? Então vamos ver. Nós temos 4 tipos de gastos. São os custos, as despesas, as perdas e os investimentos. Então essas 4 nomenclaturas é que nós vamos trabalhar nessa aula. O que é um custo, o que é uma despesa, o que é uma perda e o que é um investimento. E saber diferenciá-los. Então, vamos lá. Custo ou despesa? Como que eu sei quando um gasto é custo ou quando é despesa? Bom, é bem simples. Vamos ilustrar isso aqui. Custo. O custo ele está associado à produção, à indústria, à fábrica. Então, todos os gastos inerentes à fábrica são considerados custos. Então, por exemplo, o operário que está trabalhando na máquina, custo. A energia elétrica que está sustentando as máquinas, custos. O supervisor de produção, custo. A matéria-prima que vai para ser utilizada para produzir os produtos, por exemplo, uma fábrica de tecido, o tecido que vai lá para a produção, custo. A luz, a iluminação da fábrica, custo. O vigia que toma conta da fábrica, ele é um custo. Então, é todos aqueles que estão envolvidos no esforço de produzir. E o que é uma despesa? Uma despesa é todo o esforço que se tem na administração da empresa e no esforço de vendas. Então, o pessoal do escritório de contabilidade, recursos humanos, o pessoal do marketing, o pessoal da área de vendas, o pessoal do faturamento. Então, todas aquelas pessoas que estão envolvidas com a parte administrativa e com a parte de vendas, com esforço de vendas, são consideradas como uma despesa. E o pessoal que está na fábrica é considerado um custo. Não necessariamente essas pessoas que estão na fábrica, elas têm que estar diretamente ligadas à produção. Por exemplo, o vigia da fábrica, ele não está ligado diretamente à produção, mas ele é um custo. Numa aula seguinte, ou na próxima aula, depois dessa, aí nós vamos ver as diferenças dos tipos de custos. Mas aqui, especificamente, a gente está querendo entender a diferença de custo e despesa. Então, o custo está voltado para a fábrica, a despesa para o escritório. Vamos entender isso mais. Então, vamos pegar aqui, ó, uma fábrica. Nossa referência é uma fábrica de tecido. Então, vamos ver aqui, olha, essa iluminação da fábrica, um custo. As pessoas que estão costurando aqui, custo. O pano utilizado na roupa, um custo. Essa energia que está alimentando as máquinas, custo. Se tiver alguém aqui, ó, supervisionando o trabalho das outras moças que estão costurando, é um custo. Se tiver um vigia na porta dessa fábrica, é um custo. E uma despesa? Então, ó, a arte de vender. Então, a loja, por exemplo. Se a fábrica tem uma loja, essa loja, todos os gastos que tem nessa loja são despesas. Se tiver os vendedores que vão em outras lojas vender ou que vão em outras empresas vender esse produto, eles são despesas. E o pessoal que trabalha no escritório. O pessoal que trabalha no escritório é considerado uma despesa, seja no faturamento, seja na contabilidade. Então, esforço de venda e a parte administrativa está ligado às despesas. A fábrica, a produção está ligado a custos. E os investimentos? Então, os investimentos são aquisição de imóveis, são os móveis, as máquinas, os móveis, os prédios adquiridos para funcionar, por exemplo, a indústria. O estoque. Peraí, Tarcísio, o estoque? Sim, é só a gente lembrar, para quem é aluno de contabilidade, lembrar lá o ativo da empresa. O que vai no ativo da empresa? Então, ó, quando você tem um gasto, comprou estoque, comprou matéria-prima para o estoque. Isso está indo para a produção? Agora não, vai depois. Então, esse estoque ele vai compor lá o ativo circulante, estoque. Então, é um investimento, porque tudo que está no ativo é um investimento. Os veículos,
investimento. Máquina, investimento. Móveis, investimento. Os imóveis, investimento. O estoque de tecidos, investimentos. Então, são gastos cujo nome são investimentos. Quando por exemplo, esses tecidos aqui, vão para a produção, para virarem um produto, quando eles vão para a produção, eles viram um custo, mas até então eles são investimentos porque eles estão estocados. E perda? Perda é algo anormal, não previsto, um gasto anormal e não previsto pela empresa. Por exemplo, uma greve. Dá para prever uma greve? Não dá. Uma máquina que quebrou. Dá para prever que uma máquina vai quebrar? Não, então isso é uma perda. Por exemplo, uma enchente. Uma enchente estragou as máquinas, estragou o estoque na fábrica. Isto é considerado uma perda. Ah, que bacana. Agora vamos entender uma coisa. E a sucata? Nós estamos falando de perda. E sucata? A sucata é uma perda? Bom, se essa sucata estiver fazendo parte do processo produtivo, ela vai ser um custo. Como assim, Tarcísio? Então, olha essa moça aí cortando o tecido. Então, ela está cortando os moldes. Na hora que vai botar esse molde no tecido, você pega lá, sei lá, 2 metros de pano, põe o molde nos 2 metros de pano, corta, vai sobrar pano em volta. Só que, ao considerar o custo daquela roupa, você considera esses 2 metros de pano. O que sobrou é retalho, mas o custo dessa camisa são 2 metros de pano. Um dos custos, a matéria-prima, 2 metros de pano. O que sobrou os retalhos faz parte do processo produtivo, porque sempre sobra alguma coisa, não dá para aproveitar tudo. Agora, a empresa pode aproveitar isso fazendo uma saia cheia de retalhos? De retalhos? Pode usar em qualquer outra coisa. Mas aquele retalho é um custo. Agora, se vai cortar um pano e erra no corte do pano e desperdiça esse pano, ele não dá mais para usar para fazer aquela camisa ou aquela calça, aí sim é uma perda. Mas toda vez que a sucata fizer parte do processo produtivo, ela é um custo. Bom, qual que é a diferença de gasto e desembolso? Gastos são o quê? É a perda, a despesa, o investimento e o custo. E o desembolso? Não confunda gasto com desembolso. Eu posso posso reconhecer uma despesa com uma folha de pagamento do pessoal da contabilidade ou do pessoal de vendas, mas não necessariamente eu desembolsei, eu não tirei o dinheiro do bolso ainda. Por quê? O funcionário não recebe no 5º dia útil? Eu considero a despesa ocorrida no dia 30, mas só vou pagá-lo no 5º dia útil. Então é um gasto. A mesma coisa, o investimento. Eu adquiri um imóvel, mas ainda não paguei. Ele já é meu, mas eu ainda não paguei, não desembolsei. Então, desembolso é o quê? É a efetiva saída de dinheiro da empresa. Então, quando você faz o pagamento de um desses gastos, aí ocorre o desembolso. Esta é uma aula básica, mais simples, mas muito importante para as próximas aulas, onde nós vamos entender a diferença dos custos diretos e indiretos, dos custos fixos e variáveis. Bom, obrigado e espero que vocês tenham gostado dessa aula. Até a próxima aula.